Do Evangelho desta missa, caros fiéis, eu quero destacar justamente o final, a sua conclusão. A conclusão que nos lembra o dever absoluto que nós temos de perdoar o próximo. O dever do perdão se inscreve na obrigação da caridade fraterna, no preceito da caridade fraterna. A caridade para com o próximo é isso que significa caridade fraterna. A caridade para com o próximo deve ser exercida com relação a todas as pessoas. Devemos amar o próximo, seja ele qual for. Devemos amar o próximo, em primeiro lugar, claro, aqueles que se encontram em estado de via. Essa expressão teológica, técnica, significa as pessoas que ainda vivem. As pessoas que vivem a sua peregrinação sobre a terra, todos os vivos aqui. É claro que com relação às pessoas, outras, nós temos um dever de amor todo especial, e destacamos isso ontem na celebração de Todos os Santos, com relação a eles, justamente, que são os amigos de Deus. E nós manifestamos este amor através da veneração, legítima veneração, que temos para com os santos e santas. Nós também amamos aqueles que, tendo partido desta vida com a graça de Deus, tendo a salvação garantida por conta disso, mas não estando completamente purificados, nós os amamos também, eles que estão no purgatório. E este nosso amor se traduz em obras concretas de oração, por exemplo, que nós oferecemos em primeiro lugar à Santa Missa em sufrágio por suas almas. Então, o nosso amor de caridade, ele se orienta para os santos no céu, para as almas do purgatório e para as pessoas que se encontram na terra. Hoje eu quero falar das pessoas que estão na terra. Amanhã, na missa de finados aqui na nossa igreja, eu falarei então sobre o amor que devemos viver com relação às almas do purgatório e de que maneira concreta isso se dá. Então, falando sobre o dever de caridade para com o próximo, aqui, estes que estão em estado de via, vamos lá. A caridade deve ser exercida completamente com relação a todos e completamente. Isso quer dizer interiormente e exteriormente. Não vale só uma das duas, somente. Não vale, por exemplo, uma expressão externa, simplesmente, material, formal, sem que isso seja acompanhado pelo correspondente amor vivido no interior da alma. Da mesma maneira, nada serve um amor que se vive dentro, mas não se manifesta fora. Tomado de compaixão, grande compaixão, não traduzo isso em ações concretas. Não, também não é o caso. O amor de caridade que devemos viver leva em consideração, ou deve ser vivido segundo estas duas dimensões, interior e exterior. Então, mais uma vez, a pergunta, para retomar um ponto que eu acabei de apresentar, inclusive, bem rapidamente. A quem devemos amar? Todos. Todos são todos, inclusive os inimigos. E sobre este tema é que nós nos debruçaremos hoje, falando sobre o dever do perdão. Porque quem fala perdão dado àqueles que não nos são favoráveis, àqueles que nos prejudicaram, àqueles que nos querem mal. Estamos falando aqui do inimigo. Quem são então os inimigos? Ora, se eu pudesse definir, são aqueles que nos ofenderam injustamente, aqueles que nos fizeram mal, com conhecimento de causa e com plena deliberação, com plena consciência e propósito deliberado, que manifestam, assim, verdadeiro ódio com relação a nós, pessoalmente falando. Ódio que se manifesta através de certas atitudes concretas. Ódio com relação à pessoa, ódio com relação a nós. Esses são os inimigos. Isto quer dizer, Monsenhor Maurício, que nós devemos amá-los? Sim, exatamente isso. Vamos nos debruçar sobre isso hoje. Falando ainda dos inimigos, eles, os autênticos, eles manifestam de tantas maneiras uma espécie de ódio, de aversão com relação à pessoa. E não, por exemplo, com relação a uma má ação que aquela pessoa tenha porventura feito. Isso é muito importante. Vamos supor que alguém pratique o mal, cometa um pecado, faça uma coisa errada. Alguém, então, tomado de zelo, volta-se contra essa ação má, manifestando um ódio de aversão com relação a este pecado, falando de um mal moral,
voltando-se contra o pecado, até aí tudo bem. Se a pessoa, ela detesta somente o pecado e separa o pecado do pecador e o pecador do pecado, então está tudo bem. Como nosso Senhor faz? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não quer a morte do pecador, mas quem sim que se converta e viva. Ele detesta o pecado de ódio, de verdadeiro ódio, de aversão, mas ama a pessoa do pecador, querendo que ele se converta e viva. A isso nós também somos convidados, caros fiéis. Se queremos ser de fato cristãos, devemos viver como Jesus viveu, imitá-lo, sim, também nisso e sobretudo nisso, separando o pecado do pecador, amando o pecador, desejando que ele se converta e viva, e detestando o mal que ele acolheu. Em primeiro lugar, porque, sendo o pecado, o mal moral é ofensa a Deus, e depois, porque faz mal a esta pessoa para quem eu quero bem. A pergunta é, se nós devemos amar o inimigo, qual a razão disso? Por quê? Por quê? Por que devemos amar o inimigo? É tão fácil amar somente o amigo? Nosso Senhor, ele já tinha, naquele ensinamento que nós encontramos em Mateus, já tinha falado sobre isso. Foi dito a vós, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, vim para elevar a barra. Amai os vossos inimigos também. Orai por aqueles que vos perseguem, caluniam e fazem todo tipo de mal contra vós. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo vem nos mostrar qual é o verdadeiro alcance do preceito da caridade fraterna. Ele vem mostrar qual é a profundidade e o que se deve viver. Entenderam? Não só com relação aos amigos. A pergunta ainda é, por quê? É claro que, para simplificar as coisas, nós devemos amar os inimigos já em primeiríssimo lugar, sem complicar muito a reflexão, em primeiríssimo lugar, porque a isso nos obriga o próprio Senhor. É simples. Se ele disse que é para fazer, pronto. A primeira razão é essa. Se nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre e Senhor, disse que é para fazer, pronto, já tenho a razão que precisa. Por que cumprir os mandamentos? Porque Deus não só me pede para cumpri-los, mas me ordena a fazê-lo. Pronto, isso já é motivo. Mas é claro, nós queremos entender mais. Vamos então entrar nesta lógica do próprio Deus. Eu quero só lembrar uma coisa. Quando se trata aqui de amor aos inimigos, conforme, por exemplo, diz nosso Senhor no Evangelho de Mateus, vamos lembrar, né? A expressão mesmo que eu acabei de citar, é essa mesma expressão de forma literal. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Orai, orai, orai. Isso já nos situa, caros fiéis, num plano superior de amor. Não se trata aqui do amor simplesmente natural, não se trata aqui do amor simplesmente filantrópico, trata-se daqui do verdadeiro amor de caridade sobrenatural. Estamos falando disso. E vamos ser sinceros, somente com o aporte da graça de Deus, somente de posse da caridade sobrenatural, nós podemos amar assim os inimigos todos, sempre e do fundo do coração. Qual que é o primeiro motivo do amor sobrenatural? Nós amamos o próximo por causa de Deus. Acabei de dizer porque ele pede, mas tem também uma outra razão. O próximo, guardem bem isso, aconteça o que acontecer, ele permanece sempre imagem de Deus. Seja quem for, ele permanece imagem de Deus. Consideremos, por exemplo, o que significa ser imagem. Todos os seres humanos, bons e maus, tendo uma alma espiritual, têm na alma as faculdades que permitem que ele ame, que permitem que ele viva a liberdade, inteligência e vontade. Ora, inteligência e vontade, essas faculdades espirituais, e associada a elas a liberdade, associada a elas a capacidade de amar, isso faz de nós imagem de Deus. Seja eu quem for.
Então, bons e maus, todos somos imagem de Deus, e porque somos imagem de Deus, já devemos ser amados assim, porque o outro é imagem de Deus, ele já deve ser amado por conta disso. O amor, o verdadeiro amor de caridade sobrenatural, nos faz amar por causa de Deus. Então, porque Deus ordena, e porque amando o próximo, eu amo nele a imagem de Deus já. Que eu não me esqueça que há também um outro motivo muito importante. Além do fato de ser imagem de Deus, todos nós somos chamados a ser imagem. Todos nós ou somos já constituídos em imagem de Deus, semelhança, ou então podemos sê-lo. Já somos imagem por natureza e podemos, pela graça, ser constituídos em estado de semelhança. Tendo sido justificados pelo batismo, nós fomos constituídos em estado de semelhança com Deus. Já falamos tanto do que a graça de Deus, a graça batismal faz em nós nesse sentido, nos configura mesmo a Deus, nos deifica. Eis um motivo adicional e muito mais importante que o primeiro, para amar o próximo. Imaginem, por exemplo, caros fiéis, uma pessoa que seja já justificada pelo batismo, ela se tornou concretamente morada do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade, e se ela possuir a graça ainda, templo habitado pela Santíssima Trindade. E mesmo que, tendo sido justificada, não possuindo mais a graça, porque cometeu um pecado mortal e não se reconciliou, ela continua sendo templo, não habitado, mas templo ainda, pedindo para acolher de volta o seu Senhor. Ora, se nós consideramos tudo isso, alguém que, por exemplo, é batizado, que se tornou, portanto, semelhança de Deus, templo da Trindade, membro do corpo místico de Cristo, co-herdeiro de Cristo, entendam, se eu quero amar a Deus, eu preciso então amar tudo aquilo que se refere a Deus, tudo aquilo que se orienta para Deus. Então, que eu ame o próximo, porque, além de ser imagem, ele é semelhança. Ah, mas e aqueles que ainda não são justificados pelo batismo? Ora, aqueles que estão em estado de via são fortemente convidados a sê-lo. E por conta disso, devem ser amados também. Nessa perspectiva, é claro, com a condição, estamos falando aqui das pessoas que ainda vivem, de estar em estado de via. Caros fiéis, amar o próximo assim, por motivos elevados, espirituais elevados, sobrenaturais, nos aproxima de Deus. Eis um outro motivo, ou pelo menos uma outra maneira de entender o motivo pelo qual nos é útil, nos é salutar, nos é importante amar o próximo. Ninguém pode se aproximar devidamente de Deus sem permitir-se viver esse amor. Ninguém pode unir-se a Deus sem amar o próximo assim. Porque vejam que estes dois amores estão intimamente conectados. Quem diz que ama a Deus, dizem as palavras sagradas, as sagradas escrituras. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Se nós queremos amar a Deus, e nós queremos, assim espero, com todo o nosso coração, com toda a alma, com tudo aquilo que somos e temos, sobre todas as coisas, então nos ocupemos de amar o próximo como nós devemos amá-lo. Em primeiro lugar, como tenho dito aqui nas últimas semanas, é já uma questão de justiça. O próximo tem direito a que eu o ame. É claro que Deus tem um direito maior a que eu o ame, e o ame sobre todas as coisas. Paulo ele fala do nosso dever, da dívida que nós temos com relação, dívida de amor, Paulo diz, dívida de amor com relação ao próximo. Devemos amar o próximo. Mas claro, devemos amar a Deus em primeiro lugar. Somente amando assim o próximo, nós podemos entrar em comunhão com Deus, e mais do que isso, nós temos condição de nos unir a Deus. Amar o próximo por causa de Deus. A isso somos efetivamente obrigados, se queremos amar a Deus como Ele deve ser amado. E o que nos é pedido essencialmente em tal amor? Concretamente, isso significa o quê? Significa, por exemplo, ser habitado por uma grande emoção? Por fortes sensações? Não. Isso não é a essência do amor. Pode acontecer que haja emoção, sentimentos mesmo que se expressem de uma maneira intensa, mas o principal, a base, o essencial, a alma do amor é a boa orientação da vontade. Isso é o amor. Não são os que dizem Senhor, Senhor que vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. É uma questão de decisão. Claro, de decisão que nós tomamos, ajudados por Deus.
Uma outra expressão que nos ajuda a entender isso, o apóstolo São João, ele diz, numa de suas cartas, isto é amar a Deus. 2 pontos. Cumprir os seus mandamentos. Isto é amar a Deus, cumprir os seus mandamentos, mais do que sensação, arrepio e arroubo, mais do que sensações. Significa bem orientar a vontade na direção do bem verdadeiro, do cumprimento da vontade de Deus. Isto é o mais importante, isso é de fato a alma, isso é o essencial do amor. Porque, repito, de nada nos servem sensações e arroubos se nós não fazemos aquilo que é para fazer, por exemplo, cumprir a vontade de Deus. Trata-se, portanto, efetivamente, da boa orientação da nossa vontade com relação ao próximo. De que maneira? Desejando-lhe efetivamente o bem que nós podemos desejar a ele, auxiliando-o, segundo as exigências da caridade sobrenatural, favorecendo-lhe o acesso à salvação eterna. Porque, vejam bem, o que significa o amor ao próximo concretamente, efetivamente? Renunciar ao mal com relação a ele e desejar a ele todo o bem possível. Ora, dentre todos os bens, há aqueles que são bens superiores. Então, nós começamos por esses. Quando nós amamos o próximo, é muito importante de desejar a ele os bens superiores, ou o bem supremo, a vida eterna, a salvação. É por isso também, caros fiéis, que nosso Senhor pede que nós rezemos pelos nossos inimigos, porque dessa forma nós manifestamos de maneira concreta o nosso amor sobrenatural com relação a eles, desejando efetivamente, porque pedimos a Deus aquilo que existe de mais importante. Então eu pergunto, qual seria, em resumo, o teor dessa nossa oração? Da oração que nosso Senhor pede que façamos pelo nosso inimigo? Vamos começar pelo mais importante. Uma boa oração, vou apresentá-la de maneira simples, uma boa oração que nós podemos fazer com relação a todas as pessoas, inclusive os inimigos, e principalmente com relação aos inimigos, é a seguinte: Senhor, tende compaixão desta alma, que ela possa se converter e que ela possa se salvar. Senhor, tende compaixão dessa alma, eu peço para ela conversão e peço para ela salvação eterna, que ela não caia no inferno. Ora, isso nós podemos pedir e devemos, na verdade, desejar para toda e qualquer pessoa, inclusive e de maneira especial para os nossos inimigos. Vejam, fazendo isso, nós nos colocamos em perfeita comunhão com Deus. Não estou entendendo, vou explicar. Deus quer que todos se salvem, não é verdade? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Ora, que eu imite a Deus, se eu quiser comunhão com Deus, que eu faça como Ele faz. Que eu não faça acepção de pessoas. Se Ele faz a chuva cair sobre bons e maus e o sol brilhar sobre justos e injustos, e se Ele quer a salvação de todos, que eu a queira também. Que eu entre nessa mesma frequência de Deus. E que não exclua da minha oração, desta oração tão benfazeja, que pede o principal, o bem supremo, ninguém, que eu não exclua ninguém. E, sobretudo, não exclua os meus inimigos. Em conexão com esse pedido tão simples e fundamental, nós podemos pedir também todos os outros bens e graças que favorecem a aquisição destes bens superiores. Senhor, dai a esta pessoa tudo aquilo de que ela tem necessidade justamente para se converter e se salvar. Porque vós assim o quereis. E se vós o quereis, eu também quero. Porque comunhão convosco significa comunhão de vontades. Trata-se aqui, caros fiéis, de fato, de uma das obrigações a que nos impulsiona o amor sobrenatural que devemos ter pelos inimigos, a obrigação de rezar por eles. Isso fica bem claro nesta formulação do mandamento, vamos chamar assim, do mandamento do perdão e do amor ao próximo. As obrigações, todas, associadas ao amor para com o próximo, se resumem em 3 coisas. O perdão das ofensas, o desejo de reconciliação, porque são coisas distintas, complementares, mas distintas, e gestos concretos de benevolência.
o perdão das ofensas. Para quem? Para todos. Vamos falar sobre isso. Nos evangelhos, o perdão das ofensas constitui, sim, objeto de um preceito formal, mandamento mesmo de perdoar, obrigatoriamente. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, nosso Senhor condiciona o perdão divino que nós queremos para nós ao perdão dado aos nossos inimigos. Perdoai-nos, Senhor, como nós perdoamos. Ou seja, na medida em que nós perdoamos, perdoai-nos. Olha o que nós estamos dizendo. Se a medida do perdão dado ao próximo é 0, então a medida do perdão que eu peço para mim é 0. Simples assim. Na medida em que perdoo, sou perdoado. Perdoai-nos, Senhor, como perdoamos. É o que ele ali, nosso Senhor, diz no Pai Nosso. Ele diz na sequência, nós temos ali no Evangelho de Mateus, este ensinamento referente ao Pai Nosso, e depois ele continua o seu ensinamento dizendo o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. É disso que se trata, essencialmente, o Evangelho de hoje. Ele diz ainda, vou agora para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículos de 35 a 38. Atenção, o que eu vou ler aqui diz respeito ao amor para com todos. Amigos e inimigos, inimigos e amigos. Mas eu quero destacar aqui aquilo que diz respeito, em particular, ao amor devido aos inimigos. Vamos começar. Diz ele, já começa assim: amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. Claro que aqui ele já vai além dos inimigos. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Ele é bom para com os ingratos e maus. Ele é bom para conosco. Queria dizer uma coisa, faço aqui uma pausa nessa leitura. Sabe uma coisa que nos ajuda muito a perdoar? Além, claro, da graça de Deus, eu quero falar sobre isso no final. O fato de considerar de maneira bem realista o barro de que somos feitos, e que todos somos feitos do mesmo barro. É impressionante quando, por exemplo, nós nos recusamos a perdoar alguém, dizendo, não, é absurdo essa pessoa, quem ela é, desprezível e tal, e nos esquecemos que nós também somos pecadores, e quantas vezes fizemos coisa pior. Veja, uma incoerência muito grande, nos faz pensar, por exemplo, naquele fato narrado pelos evangelhos. Homens altivos, para inclusive colocar Jesus à prova, levaram a ele uma mulher adúltera, dizendo, a lei de Moisés obriga a lapidá-la. O que você diz? Era uma cilada. Nosso Senhor, então, depois de um tempo de silêncio, depois de ter escrito não sei o que na terra, ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a começar pelos mais velhos, ou seja, aqueles que têm experiência, foram embora um a um, dizendo, se é assim, não vai dar. Hã? É incrível. Pensem nisso. Toda vez que vocês tiverem dificuldade, má vontade com relação a alguém, com relação ao perdão que devemos dar, lembremos-nos da nossa própria miséria. Aí a gente se acalma. E tem mais condições de dizer, Imagine se Deus utilizasse essa mesma lógica absurda conosco. Não, desprezável, fez coisa errada, desprezável, desprezível, fez coisa errada, não posso perdoar. E contudo ele nos perdoa, e tem um prazer imenso, divino, em nos perdoar. Os céus fazem festa por um só pecador que se converte. Entendem? Imagine se Deus utilizasse essa lógica absurda e mesquinha, quando nos recusamos a perdoar porque nos achamos, quem sabe, superiores aos outros. Imagine se ele aplicasse isso com relação a nós, estaríamos perdidos. Entendem? É uma questão de entrar sim na lógica de Deus, para ter parte com ele. Então, entendemos porque ele é bom para com os ingratos e maus, porque ele é bom para conosco. Ele veio para os pecadores, e quem diz que não tem pecado, ou seja, que não é marcado, tocado pelo pecado de alguma maneira, em diferentes graus e medidas, é verdade, é um mentiroso. Já somos marcados pelo pecado original, aquela condição de pecado que nós não causamos, mas que herdamos, e que se apresenta como uma verdadeira situação de pecado, de privação da graça, como se nós tivéssemos pecado.
Somem-se a isso tantos pecados pessoais que a partir da idade da razão nós cometemos. Ele veio para nós. E como é bom considerar a grandeza, a generosidade, a perfeição da misericórdia de Deus para conosco. Que tal deixar essa misericórdia maravilhosa que nos beneficia transbordar em favor de outros? Entendem o que eu quero dizer? É uma maneira imperfeita de falar. Mas sejamos bons imitadores de Deus, é isso. Não julgueis e não sereis julgados, estou seguindo na leitura. Não condeneis e não sereis condenados. Quem somos nós, por exemplo, para julgar corações, sondar rins e corações? Isso, na Bíblia, é prerrogativa de Deus. Nós podemos julgar situações, nós podemos constatar o que não vai, o que é errado, o que é certo, o que se apresenta exteriormente. Agora, tentar supor no mais profundo da alma de alguém as motivações mais profundas e sondar rins e corações, vamos deixar para Deus. Repito, isso não impede de considerar uma ação má, um pecado e dizer está errado, não pode e não é para fazer. Mas daí julgar corações, no mais profundo da alma, desculpem só Deus. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E aqui vem, isso eu destaco porque sim, se refere aos inimigos. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocado em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Por quê? E aqui se encerra também falando algo que diz respeito aos inimigos. Com a medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Com a medida com que eu meço as pessoas, principalmente aquelas que me são desagradáveis, eu serei medido. Vamos ainda falar de nosso Senhor, agora ensinamento prático, Ele que é causa exemplar de nossa salvação. Não nos esqueçamos de que no alto da cruz Ele perdoou aos seus carrascos. Perdoai-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Ele não está só pedindo ao Pai que perdoe, Ele se associa a esse perdão que pede para o seu Pai. Ele já perdoou a esses. Aliás, veio justamente para perdoar a eles e a todos e a nós. Vejam, nós falamos aos carrascos, aqueles homens que torturaram o nosso Senhor, que o coroaram de espinhos, que o flagelaram. Ora, quantas considerações espirituais profundas nós fazemos com relação àquilo que fazemos com o nosso Senhor do mesmo tipo. Nós também o crucificamos, o flagelamos, o coroamos de espinho através dos nossos pecados. E contudo, nosso Senhor está disposto a nos perdoar. Ele nos dá o exemplo para já caminharmos para a conclusão. Qual que é a medida do perdão? É não ter medida. Deve-se perdoar sempre, sempre, embora o inimigo nunca peça perdão. Deve-se perdoar, embora ele não peça perdão. É o que nos ensina a moral tradicional, a moral da igreja. Deve-se perdoar. Deve-se estar pronto para perdoar antes mesmo que aconteça a ofensa. É o que nos ensinava São Padre Pio. Ele dizia, nós devemos ter o perdão pronto bem antes da ofensa acontecer. Vai acontecer daqui 3 anos, já tenha o perdão pronto para ser dado. Estejamos prontos a perdoar toda e qualquer pessoa, por toda e qualquer situação. Mas é muito difícil, então segura um pouco, que daqui a pouquinho falaremos dos meios para isso. Uma coisa importante, bem prática. Quando nós falamos de ofensa, de ódio, de inimizade, é muito importante saber que inimizade, ódio, sentimentos vingativos são pecados graves quando se trata de coisas graves. Uma pessoa, por exemplo, eu vou me vingar dele, eu vou, por exemplo, pegar a sua caneta e colocar num outro lugar. Quando se trata de vingança grave, então se trata de pecado grave. Não se confunda com estes pecados certa aversão natural ou antipatia ou indignação contra ações más ou infames ou contra uma qualidade de caráter do próximo. Vou explicar. Muitas vezes somos tomados por uma certa antipatia que não sabemos de onde vem, uma antipatia natural, involuntária. Ora, involuntária, não sabemos de onde vem, ora, isso não tem valor moral. Antipatia
enquanto tal, não implica pecado. Agora, o que nós fazemos com antipatia pode ser. Se por conta de uma antipatia eu sou desfavorável a alguém, eu prejudico alguém, então o pecado está nessa ação de prejudicar e não na antipatia natural, que é involuntária. O mesmo vale para a aversão contra uma ação maléfica. Eu me volto contra o pecado e não contra o pecador. Isso não é ódio contra ele, é ódio contra o mal e está tudo certo. Ou então uma qualidade incômoda do caráter dessa pessoa, como essa pessoa é incômoda, molesta. Não, isso não é ódio, é simplesmente a manifestação de um desconforto na sua presença, de um desconforto por aquilo que ela faz, pela sua maneira de agir, segundo essa disposição dela de caráter. Isso também não é ódio. Veja, uma coisa muito importante, nos ensina a teologia moral tradicional. No interesse grave do bem do próximo, prestem atenção, no interesse grave do bem do próximo, pode-se até desejar-lhe um mal e até a morte. Por exemplo, para que ele não se perca por uma vida desregrada. Eu quero lembrar aqui o que lembrei já recentemente. Blanche de Castille, a mãe de São Luís, dizia: eu prefiro ver o meu filho jovem, já na glória de Deus, jovem, tendo encerrado o curto tempo da sua vida sobre a terra, morrendo sim, em estado de graça, do que perambulando pela terra, vivendo muitos anos com o risco de se condenar em pecado mortal. Prefiro que ele vá logo, se assim for da vontade de Deus, na graça de Deus. Prefiro que, se for o caso, ele vá logo na graça de Deus, a vê-lo perambulando com o risco de se condenar eternamente, vivendo muitos anos, levando uma vida desregrada, vivendo em pecado mortal. Ora, quem traduz isso já na sua pessoa é São Domingos Sávio, quando dizia: antes morrer do que pecar. Sim, porque a morte do corpo é um mal, é verdade, mas é um mal relativo. Assim como o sofrimento, a doença, a dor são males, porque privação de bens, mas males relativos. Relativos por quê? Porque sendo males, privação de bens temporais ou naturais, podem favorecer a nossa conversão e santificação. Imaginem, por exemplo, o caso de uma pessoa que, por causa de uma enfermidade, abandona o orgulho e passa a viver a humildade. E vivendo a humildade, se converte, se convertendo, acolhe a Deus e morre nesse estado feliz de amizade com Deus. A enfermidade para ele foi um bem, mal relativo, porque é um bem, no final das contas, com relação ao bem supremo. Então é nesse sentido, caros fiéis, que uma pessoa pode até desejar, por razões graves, proporcionais para o bem do próximo, até mesmo a sua morte, para que ele, por exemplo, se livre da condenação e atinja com segurança a salvação eterna. Com a condição, prestem atenção, com a condição, obviamente, de não fazê-lo guiado por sentimentos de ódio e de vingança. Mas é lógico, porque se eu desejo o bem dele, então é claro que isso normalmente exclui todo o desejo de ódio e de vingança, mas é importante deixar bem frisado isso. Lá onde houver sentimento de ódio e de vingança, não tem como desejar mal nenhum a ninguém. Mal relativo, quero dizer. O outro ponto, o desejo de reconciliação. É claro, caros fiéis, que o desejo de reconciliação se segue ao perdão que nós damos já no coração. É uma consequência como que lógica. A reconciliação deve se seguir ao perdão. Quem é que tem que tomar a iniciativa? A iniciativa cabe ordinariamente a quem ofendeu primeiro o outro ou ofendeu de maneira mais grave. Quem começou? Quem ofendeu primeiro? Então a ele de tomar a iniciativa. Ou então quem ofendeu mais gravemente? A esse de tomar a iniciativa. Será melhor, na verdade, que ambos o façam. O ofensor não precisa fazê-lo explicitamente. Por exemplo, o pedido de perdão. Me perdoe. O ofendido também não. Ele não precisa dizer eu te perdoo. Ele pode dizer eu te perdoo através de gestos concretos que manifestam o seu perdão. Não há necessidade de formular uma frase. Ele pode e deve dizê-lo, mas muitas vezes de maneira não verbal. É o que acontece tantas vezes. Muitas vezes bastará fazê-lo implicitamente por atos de deferência, de profundo respeito, de atenção especial,
por saudações respeitosas ou outras iniciativas do gênero. O ofendido se vê obrigado a procurar a reconciliação. Vejam só, o ofendido. Ele se vê obrigado a procurar a reconciliação se de outra maneira o ofensor ficar em estado de pecado mortal por conta da negligência do ofendido. Não, eu não vou me aproximar. Não foi eu que ofendi. Ora, mas se por conta dessa minha recusa de ir ao ofensor, por causa dessa recusa, ele permanece em estado de pecado mortal, ou eu sou causa de escândalo para ele e outros, então eu tenho uma obrigação moral de ir até ele, para facilitar a reconciliação, mesmo que seja o outro que tenha feito. Entendem? Quais são os gestos concretos de benevolência? São aqueles que manifestam a sinceridade do perdão e da reconciliação, um socorro prestado, coisa concreta. Incluir a pessoa nas suas orações, não excluí-la de ações benfazejas, de obras de misericórdia. Cumprimentá-la simplesmente, cumprimentá-la. Como é importante, muitas vezes é um gesto heróico, retribuir uma saudação. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E você? Simples. Não é verdade que a base do amor é o respeito e que o mínimo do respeito é a urbanidade, a cordialidade? Ora, quem trabalha com comércio sabe bem o que significa cordialidade no trato com os clientes. Eu não conheço a pessoa que entrou na minha loja e de maneira verdadeira e não hipócrita, eu o trato bem, com cordialidade. Bom dia, senhor, e que posso ajudá-lo? Disponha. De repente é uma pessoa que se apresenta de maneira até mesmo incômoda, mas a pessoa permanece nobre na sua ação e cordial. Eu penso, por exemplo, naquela situação, numa loja de tecido, chega alguém e fala, eu gostaria de ver aquele tecido. Ele vai, traz, para baixo, desenrola. Não, esse não. Traz 10 rolos. E a pessoa fala, hoje não vou levar nada. E o vendedor fala, à sua disposição, volte sempre. Tenha um bom dia. Isso se chama falsidade? Não. A pessoa ela pode viver isso como expressão autêntica de cordialidade já no seu coração, de respeito. Estamos falando disso. O mínimo do amor é o respeito, e a base do respeito é a cordialidade. Disse bom dia, responda. Se o ofendido, se a outra pessoa não responde às mostras de benevolência, por exemplo, a saudação, olá, como vai? E a pessoa não diz nada, pronto, eu fiz a minha parte, não preciso insistir. Não há mais obrigação de manifestar tais marcas de benevolência. Atenção! Negar os sinais ordinários de amor, o que eu acabei de falar, dê exemplo só. É pecado grave em algumas circunstâncias. É pecado grave quando se faz por ódio ou quando a recusa entristece gravemente o outro ou causa escândalo. É devido às consequências. Se há consequência grave, a recusa de retribuir, por exemplo, um gesto de cordialidade pode ser um pecado grave, dependendo das consequências graves. É como a mentira, caros fiéis. A mentira é sempre um pecado, mas será um pecado grave quando as consequências da mentira forem graves. Quando a mentira prejudicar gravemente alguém no âmbito da justiça ou da caridade. A gravidade da mentira se mede pela gravidade da consequência. A mesma coisa aqui. A recusa em manifestar gestos de benevolência pode ser grave dependendo das consequências, como já entendemos. Porém, nós podemos nos recusar temporariamente. A recusa temporária de tais sinais pode ser lícita se houver motivos suficientes e não causar escândalo. Por exemplo, vamos lá, tais motivos seriam a correção ou o justo castigo do outro. Estou chamando a atenção da pessoa que fez o mal. Então, eu guardo esse silêncio, que é um silêncio caridoso. Expressão de correção fraterna. Ou ainda, quando eu, através desse silêncio, manifesto um grande pesar pela ofensa. Isso ajuda a pessoa a se dar conta do mal que ela fez. Porque, vejam, muitas vezes as pessoas cometem um mal importante e acham que não é nada. Quantas vezes alguém me ofende e acha que não tem nenhuma ofensa naquilo?
Então, através desse silêncio caridoso, desse silêncio austero, eu digo para a pessoa: você me ofendeu e ofendeu seriamente. Isso pode ajudar a pessoa a não mais cometer esse tipo de ato e também favorece a reconciliação entre nós. Normalmente deveria ser assim. Uma última coisa. Com relação a isso do perdão, não há obrigação, no caso do perdão, de renunciar a satisfações e reparações. Por exemplo, injustiça. É claro que ali os critérios de caridade devem prevalecer. A pessoa que me prejudicou vive uma condição de miséria, é claro que, enfim, eu tenho que levar isso em consideração na hora de pedir reparação. Não é mesmo? É uma pessoa que vive em condição de miséria. Os critérios de caridade vêm aqui orientar a melhor maneira de se viver a justiça. Exigir reparação não fere a caridade. É claro que a pessoa ofendida, a pessoa prejudicada, pode dispensar aquele que a prejudicou desse dever. Ela pode. Olha, eu te peço perdão por ter danificado o seu veículo, acabado com ele no momento de ira. Eu te perdoo. Eu vou fazer de tudo para reparar, só que estou numa condição financeira muito complicada. E a pessoa, então, ela pode simplesmente dizer: fique tranquilo, não há mais necessidade de reparar, eu te dispenso dessa reparação. Isso é um gesto nobilíssimo de caridade. De qualquer maneira, a caridade, enquanto tal, não impede que se exija reparação. Com a condição, obviamente, de não fazê-lo guiado por sentimentos de ódio ou de vingança. Para concluir, caros fiéis, quando se trata de perdão, não nos esqueçamos de uma coisa: além de pensar naquilo que eu disse, sempre que você tiver dificuldade de perdoar, lembre daquela condição comum a todos nós. Somos feitos do mesmo barro. Isso já nos ajuda muito. Segunda coisa, olhar para o essencial. Como disse tanto ontem aqui, quando você foca no essencial, as coisas todas terrenas, elas perdem muito do seu impacto, da sua grandeza. Nós relativizamos muitas coisas quando nós focamos o essencial. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está toda ela orientada para os valores superiores, buscando de verdade as realidades celestes. Tudo que acontece na Terra é relativizado. Então, por exemplo, uma perda, uma ofensa, não vai ter o mesmo impacto como quando, por exemplo, nós não consideramos os valores superiores. De qualquer maneira, não é só uma questão de pensar nisso ou naquilo. É importante ter estas ideias. O mais importante é deixar-se guiar pela graça de Deus. Ninguém pode viver assim o cumprimento perfeito da caridade fraterna, do preceito da caridade fraterna, sem a ajuda do alto. Lembremos-nos do que disse nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Isso vale para tudo, inclusive para o cumprimento dos mandamentos, inclusive de maneira especial para o amor que devemos ter para com o próximo, inclusive de maneira especial no momento de perdoar. Achamos que podemos perdoar sempre, prescindindo de Deus? Mas não podemos mesmo. Mas com Deus nós podemos. Eu quero lembrar aqui, inclusive, a importância absoluta, a capital da oração nisso tudo. Lembrava nessa manhã que há 3 graças importantíssimas de base para a nossa vida cristã, que nós não pedimos com frequência, das quais nos esquecemos muito frequentemente. A humildade, em primeiro lugar, o arrependimento dos pecados, em segundo lugar, e a graça de perdoar sempre, a todos e do fundo do coração. Graças assim precisam ser pedidas, ou diretamente ou indiretamente, através, não é, da oração que o Senhor nos ensinou. Tenhamos o cuidado de pedir, ao lado de outras tantas coisas importantes, essas fundamentais. Repito, humildade, o arrependimento dos pecados e a graça de perdoar sempre. Imploremos isso a Deus, porque disso tudo depende a nossa salvação, como já entendemos. Nossa salvação depende desta base, que é a humildade, depende do arrependimento dos pecados e depende do perdão que damos, já que a salvação está no perdão dos nossos pecados e o perdão dos nossos pecados depende do perdão que damos. Ora, nossa salvação depende dessa tríade. Imploremos que Deus nos dê tudo isso e aumente cada vez mais em nós tudo isso.
de maneira especial, através da intercessão de Nossa Senhora. Não posso nunca me esquecer dela e da sua ajuda. Mais uma vez, caros fiéis, como o terço nos ajuda nisso? Como o terço, por exemplo, nos ajuda isso de maneira especial, a adquirir graças importantes e, sobretudo, estas fundamentais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.